Bom dia. Eu sou Cecília Chagas e sempre todas as manhãs trazendo uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, porque a verdadeira profecia está aqui. Se você está buscando algo para a sua vida, abra a palavra do Senhor, leia as escrituras, Deus vai falar com você. E eu espero que essa palavra fique aí no seu dia, no seu coração, fique para a sua vida. Guarde essa palavra. Você, mulher que está aí procurando um Boaz, procurando um companheiro, procurando um amor. Às vezes jovem, né, tá buscando um namorado. Muitas vezes uma mulher já madura, já passou por um relacionamento, tá aguardando em Deus. Você tá viúva, tá aguardando em Deus. Deus tem o melhor para você e para mim. Agora, nós temos que esperar no tempo de Deus, a gente se apressa. Tudo, não tem aquele ditado que diz aqui na minha terra tem. Quem se apressa, come cru. A panela tá no fogo, não cozinhou ainda a carne, mas se eu quero comer, vai comer cru. Você olha para aquele pé de fruta lá, seja manga, seja lá o que for, e você olha e quer comer, e você não quer esperar, você vai comer um fruto azedo. E se passar do tempo, também vai ficar podre aquele fruto. Tudo há um tempo determinado. Então, peça a Deus que no determinado tempo, coloque essa pessoa certa na sua vida. E Deus mexe, Deus traz de longe, Deus usa situações para que isso aconteça. Olha o que aconteceu aqui na vida de Ruth. Está aqui no livro de Ruth, né? Que Noemi, ela foi com o seu marido Elimeleque. Foi para Moabe. Estava muita fome lá em Belém, né? Estava assim um período de escassez. E o marido dela foi e ela seguiu também. E passaram muitos anos lá e eis que Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Estava ela, os dois filhos, o marido. E então, eles tinham casado com duas moabitas, Ruth e Orfa. E olha o que aconteceu. Passou o tempo. 10 anos ela passou lá. Mas aí os filhos delas, os filhos de Noemi morreram. Aí ela ficou viúva, Orfa e Ruth também ficaram viúvas. 3 viúvas. E no meio daquela situação, ela resolveu voltar para Belém. E conversou com elas, beijou, abençoou. Pediu a Deus que elas encontrassem novos maridos, que voltassem para o seio da sua família, que ela iria voltar. E Orfa beijou, foi para a sua família. Porém, Ruth disse, eu vou seguir contigo. Vou seguir contigo. E voltou, e quando chegou lá, como elas não tinham nada, tinham voltado sem nada, Ruth foi para onde? Foi catar espigas para se alimentar, levar alimento para casa. E eis que ela foi buscar essas espigas, ela foi para o terreno de Boaz. Chegando lá, catando, depois ele a avistou e disse, deixa as melhores espigas caírem para ela. E depois foram conversando, ele foi observando. Já pensou? Como são as coisas de Deus? Deus é maravilhoso. Ela teve, presta atenção. Noemi teve que ir com seu marido para Moabe, para que conhecesse Ruth, para que Ruth casasse, ficasse viúva, voltasse com Noemi para encontrar o seu Boaz. E ela ali de catadora, de simples catadora, na história tem aqui, venha no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. E veja o que Deus fez na vida dessa mulher. Porque ela foi fiel. Ela poderia ter voltado, ter abandonado aquela mulher que não teria mais nada para oferecer para ela. Mas ela seguiu. E lá, catando essas espigas, de catadora, ela se tornou proprietária, herdeira, mãe de um filho de Boaz. Sabe? Aí eu começo, quando eu fiz essa leitura aqui, digo, meu Deus, como o Senhor é bom. Como
Se a gente estiver ligado com Deus em oração, sabe, para não perder as oportunidades. Porque se ela tivesse dito não a Noemi, ali nada disso teria acontecido. Mas as coisas de Deus são perfeitas. E ele foi para tirar Ruth de Moabe. Noemi teria que ir para lá, conhecê-la, se tornar sogra, ela ficar viúva, elas voltarem para Belém para que o propósito acontecesse, se realizasse. Tinha outro remidor, outro parente mais próximo, porém cedeu para Boaz. Porque quando está determinado por Deus alguém na sua vida, nada atrapalha. Pode ter uma fila enorme de pessoas, pode ter outras pessoas querendo atrapalhar, a pessoa pode morar longe, pode ser o que for. Se for da vontade, plano de Deus, esse relacionamento vai acontecer, você vai casar, você vai ser feliz, Deus vai providenciar tudo o que for necessário para você e para essa pessoa. Tu crê? Não adianta forçar. O que não é seu, você pode até trazer para a sua vida, mas eu te digo, você vai sofrer. Você vai ser infeliz. Quantas pessoas não estão aí? Num relacionamento errado, porque foram por suas vontades, suas escolhas, não esperaram o tempo certo. É aquela velha ansiedade, né? Que nos segue, que está ali. Pede para Deus tirar isso do teu coração. Porque quando a gente age, sabe, naquele momento de ansiedade, a gente só se dá mal. A gente faz coisas erradas. E depois vai sofrer. Porque para você colocar uma pessoa na sua vida é fácil. Mas para tirar, para você sair, principalmente se o relacionamento não for bom, foi um relacionamento tóxico, doentio, meu irmão, você vai sofrer. Algumas vão parar até em delegacias, outras perdem a vida. É desse jeito que acontece. Então, antes de colocar alguém na sua vida, espere o tempo de Deus. Sabe, diz, me dá, Senhor, a sabedoria, a oportunidade, o entender, assim como o Senhor deu para Ruth. Eu sei que tem. Diga, Senhor, se tiver alguém para a minha vida, mantém esse desejo no meu coração e me apresenta essa pessoa. E se não for da tua vontade, que eu tenha alguém na minha vida ainda, tira essa vontade do meu coração, da minha cabeça. E ele vai fazer. Deus tem para você o melhor. O melhor. E não importa as suas condições sociais, não, sua condição financeira, não. Se aquela pessoa for para você, assim como Boaz era para Ruth, mesmo você estando lá, catando as espigas, ele vai te enxergar. Você lembra de Esther? Era um plano de Deus ela casar com aquele rei. E em meio a milhares de mulheres, princesas, ela, uma menina pobre, de outra nacionalidade, né? De outro povo, estava lá e foi escolhida. Porque Deus tinha um propósito. Porque ela colaborou com o seu destino. E Deus nos apresenta, sabe? Pessoas que vão nos ajudar no nosso destino. Como o primo de Esther, Mardoqueu, Mordecai, né? Tem escrito na Bíblia. E como Noemi na vida de Ruth. São os facilitadores de destino. Aquelas pessoas que chegam para mudar o nosso destino, para nos levar para aquilo que Deus tem. Às vezes vem de longe. Não importa, fique atento. Fique atento aos sinais que Deus vai trazer na sua vida. Mas uma coisa eu te digo, é através dessa palavra. Deus não diz pra gente, eu tenho o melhor para você. Os meus planos são maiores. Então vamos ter a sabedoria
de aguardar o tempo de Deus, principalmente na nossa vida sentimental. Que vem dela o mais importante que dinheiro, que tudo, a nossa família, os nossos filhos. O que é que você quer para você? Tumulto, desassossego, filhos perturbados, infelicidade? Porque você quer ir pelo seu próprio entendimento, sua própria vontade, ou você vai esperar em Deus para que possa vir o melhor? Se aveste não. Não tente dar um jeitinho não, se for longe ele traz. Se tem algo ele mostra. Tudo ele vai preparar. Receba essa palavra no dia de hoje. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Não importa o tempo. Se está na escassez, se está na abundância, se está na saúde, se está na doença. O tempo que você está vivendo. Se é tempo de chorar, se é tempo de sorrir. Mas Deus é bom o tempo todo. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas ele continuará sendo Deus, a força maior que rege todas as coisas. O universo, tudo que há, vem dele. Eu acho bom que tem alguns homens que duvidam, eu digo homens assim no sentido, né? Homem, mulher, e estudam, pesquisam, né? Para saber se Deus existe, se Deus... E termina vendo, né? Que não existe outra explicação. Que não há como, aquilo é tão incrível. O universo, ele se movimenta, ele faz coisas assim tão magníficas que não há explicação a não ser um todo-poderoso. O ser humano, cada vez mais que se estuda, se faz exame, que se vai, descobrem coisas assim incríveis sobre nós, os seres maravilhosos, grandiosos que somos. Na natureza, sempre que vai buscar, vai, né? Isso é incrível. É Deus. Ninguém explica Deus. Por isso que eu digo a você, se alimente da palavra. Sabe? Antes de você sair para abastecer o seu veículo, abasteça você. Você se abasteça da palavra de Deus. Antes de tomar o seu café, abastecer o seu físico ali, saciar a sua fome. Abasteça o seu espírito, mate a fome do seu espírito, esse vazio aí que você carrega, só Deus pode preencher. E se você entregar tudo na mão dele e confiar, ele vai fazer. Ele vai fazer. Espera. Confia e espera.